Vem para cá agora porque nós vamos diretamente para a Indec. Quem possui débitos com multas de trânsito conta com a facilidade de realizar o pagamento de forma parcelada em até 18 vezes por meio de cartão de crédito. Essa é uma notícia importante por parte da empresa que administra também a parte de trânsito da cidade. A empresa municipal de desenvolvimento de Campinas tem convênio com 4 credenciadas com condições, por exemplo, de pagamento mais facilitadas. De repente você toma uma multa, não tem dinheiro para pagar. É disso que a gente vai falar agora no Tá No Ar Campinas com nosso querido Fábio Oliveira, abrindo a nossa programação também direto da Indec, trazendo essas informações. Fabião, bom dia! É isso mesmo, Júlio. Muito bom dia para você, bom dia para quem acompanha aqui o nosso Tá No Ar Campinas. Exatamente, nós estamos aqui na mini cidade da Indec, para conversar, para falar um pouquinho melhor sobre essa facilidade, do parcelamento aí dessas multas. E olha, Júlio, eu vou te falar uma coisa. A gente estava conversando com o André aqui, daqui a pouco a gente vai bater um papo com ele, porque essas multas aí que podem ser parceladas, se você não pagar e não deixar em dia, pode ter coisa mais grave para acontecer. A gente vai entender tudo isso com o André agora, o André Silva aqui, ele que é coordenador de processamento de multas, do setor de multas aqui da Indec, vai conversar com a gente. André, mais uma vez, bom dia, obrigado por atender a gente. Explica para quem está em casa essa facilidade aí do parcelamento de multas, qual que é a vantagem de tudo isso? Bom dia, Fábio, obrigado. Essa possibilidade do parcelamento de multas, ela vem já tem alguns anos, para as pessoas que são devedoras de multas de trânsito de Campinas, elas conseguem pelo nosso site fazer esse parcelamento e, como você mesmo já pontuou, ele libera um pouco essa dor de cabeça que ela pode trazer depois, para esse infrator que não regularizou o veículo e posteriormente, caso ele precise transferir o veículo, vender, ele vai ter um pouco de dor de cabeça. Esse parcelamento ele facilita isso, Então ele consegue parcelar as multas de trânsito em até 18 vezes, Temos algumas empresas credenciadas, ele pode fazer isso pelo nosso site, Bem prático e fácil, ou caso ele deseje, ele pode vir aqui também presencialmente, Das 8h30 até as 16h30 ele consegue presencialmente esse contato diretamente com as empresas credenciadas, inclusive, e fazer esse parcelamento e regularizar esse veículo para evitar qualquer dor de cabeça futura. Sabe, André, também que um dos grandes problemas também são pessoas que acabam vendendo veículos aí e não passam certamente por nome do comprador, acaba ficando aí no nome da pessoa e essa pessoa acaba rodando aí, tomando multa diversas vezes, e isso vem a facilitar também muito, André? Exato, Fábio, bem observado, As pessoas às vezes não se preocupam em finalizar uma transferência de compra e venda de veículo, Isso posteriormente pode trazer uma dor de cabeça para quem vendeu e acha que ficaria impune, Porque já passou o veículo para frente, tem um documento, e isso pode trazer dor de cabeça, No futuro, se ele não regularizar isso. Então, esse cuidado para fazer todo o processo de compra e venda do veículo, ele tem que ser concluído, Inclusive, se ele não fizer em 30 dias, isso é uma outra questão, ele leva uma outra multa, caso ele não concluir esse processo, que vai trazer mais dor de cabeça, mas, reforço, o parcelamento ele vem para facilitar isso, E evitar que o infrator tenha essa dor de cabeça, seja por falta de um processo de compra e venda concluído, ou realmente por achar que ficaria impune de multas de trânsito. Agora a gente fala sobre a dor de cabeça, O pessoal não pagou a multa, não pagou, não deixou em dia, não fez o parcelamento. O que pode acontecer com essa pessoa, André? Em 2024, em janeiro de 2024, a Indec começou a enviar para protesto as multas de trânsito. Então, as pessoas que não concluíram, por exemplo, esse exemplo que nós demos aí, sobre a transferência do veículo, achando que, como o veículo já estava com outra pessoa, os protestos são enviados para o proprietário à época, da infração. Então, esse proprietário à época da infração, ele vai ser protestado, vai ter o nome sujo e se ele não regularizar isso, é mais dor de cabeça para ele. E como que as pessoas sabem, que chega o protesto, chega por via e-mail, chega até mesmo, isso é importante a gente perguntar, para evitar golpes também, porque as pessoas acabam querendo aplicar golpes e aproveitar a situação. Como é que chega esses protestos? Chega via e-mail, via correio, como é que chega? Então, todos os protestos são enviados por correios, Correios ou presencialmente. Eles são entregues em mãos para o infrator. Então, ele é enviado para o infrator à época. Então, ele vai para o endereço que estava registrado naquele momento da infração. Ele vai ser notificado por correspondência.
Ele não vai ser notificado por e-mail, por telefone. Qualquer dúvida, ele pode entrar no nosso site, consultar ou entrar no site do cartório também para fazer essa confirmação. Lá no cartório ele também vai conseguir todas as informações necessárias para a quitação dessa multa e dessa dívida, né? Que ele, quando recebe em casa, ele recebe um boleto com o vencimento. Certo? Ele pagando até esse vencimento, o nome dele não vai ficar sujo, né? Como a gente está acostumado a falar. Então ele não vai ser protestado. Nesse período ele pode pagar esse boleto. Nesse boleto que ele recebe do cartório, ele vai ter tanto o valor integral da multa que ele está devendo, quanto as custas cartorárias. Caso ele não quite esse boleto até o vencimento, ele vai ter que primeiramente procurar a INDEC para regularizar a multa. Posteriormente ele tem que procurar o cartório para poder regularizar as custas e emolumentos do cartório. Tá certo. Então vale a pena a gente lembrar isso, que é muito importante. Ô Júlio, tô aqui com o André, se você tiver alguma pergunta, fique à vontade, o André que está aqui à disposição. Perfeito, Fábio, perfeito como sempre, Fábio Oliveira. A gente tem aí uma estatística que a própria INDEC acabou passando para a gente, de que das 416 mil multas registradas no cartório, 46 mil foram pagas aqui na cidade de Campinas. O que isso reflete, se há um prejuízo estimado por parte da INDEC? O Júlio está perguntando justamente aquela estatística que a gente estava conversando agora há pouco em off, né? De 416 mil multas aí que foram aplicadas, enfim, e 41 mil foram pagas, né? Pelo que a gente está, pela estatística que foi divulgada pela própria INDEC, 43, né? E 46 mil foram pagas já. Como é que isso foi visto pela própria INDEC em relação a esse pagamento? Está tendo uma boa procura? Como é que está sendo isso? Bom, Fábio, essa estimativa nossa, né, de retorno, ela era até um pouco menor, mas superou a nossa expectativa de retorno, a questão de ser pago, né? Está chegando aí a 11%, né, dessas multas que foram protestadas, 416 mil que foram para protesto, 46 mil já foram pagas, né? E as que não foram pagas, ainda tem um processo judicial que pode correr em cima dessa pessoa se ela não quitar essa dívida. Mesmo indo para protesto, caso ela não for quitada, ainda pode ir para judiciário, né? Vale lembrar que todo esse valor arrecadado das multas de trânsito, independente se ela foi para protesto ou não, ela é utilizada de acordo com o nosso CTB, no 320, que é destinado para mobilidade urbana, semáforos, fiscalização. Tem toda uma regulamentação, tem uma resolução, inclusive do CONTRAN, que determina o que pode ser feito e o que deve ser feito com esse dinheiro que ele é vinculado. Então todo o valor aí é revertido para a própria população, tudo isso volta de benefício para a própria população, como sinalização, novos semáforos, enfim, tudo isso é revertido para você. Júlio, mais alguma questão para o André? Ele está aqui. Só para a gente fechar da nossa parte, né? Eu perguntei para você com relação à estimativa de valores dessa estatística, né? Já que 11% elas foram pagas, ainda resta uma boa parcela para a população, né? E essa parte de parcelamento também, né, com relação às multas que precisam ainda ser pagas, isso traz uma certa facilidade, que pode pagar aí, segundo informações, até 18 vezes uma multa de trânsito. E a gente vê casos, de repente, de carros apreendidos pela Guarda Municipal com mais de 200 mil de multas. Dentre essas multas há uma estatística desse tipo de veículo também, né? Porque é de extrema importância a gente saber, de repente, um veículo só tem mais de 200 mil multas. Exatamente. A gente estava conversando justamente sobre isso, André. É uma pergunta até que a gente estava falando aqui um pouquinho antes de entrar ao vivo, sobre veículos aí com muitos débitos, né? Mais de 100, 200 mil. Esses tempo atrás foi apreendido um veículo com 200 mil reais de multa, 500 mil reais de multa. A INDEC tem uma estatística de quantos veículos aí, mais ou menos, chega nessa faixa etária e como é que funciona isso? Olha, a gente tem uma estatística aí sobre a questão dos devedores, né? Quanto mais aí, que eles não quitam, que chega em torno de uns, se não me engano, uns 20%, né, do pessoal que leva bastante multa aí, mas boa parte acaba utilizando o parcelamento para regularizar, né, essa questão. E posteriormente esses veículos, como vocês explicaram aí, de um valor alto de multas de trânsito, eles acabam indo para um processo judicial, né, acabam tendo uma dor de cabeça ainda maior nessa situação.
A dor de cabeça só aumenta, né, Júlio? Então a gente está aqui. Júlio, vou agradecer o André aqui, que ele precisa voltar. André, obrigado mais uma vez por atender a gente, viu? A gente agradece pela disposição aqui sempre de atender a gente e parabéns aí mais uma vez pelo trabalho de sempre, viu? Obrigado, Fábio. Obrigado a todos pela atenção. Júlio, então é isso. Então você viu aí que a facilidade, né, que a Indec vem fazendo aí de fazer o parcelamento das multas aí, 18 vezes, para evitar o protesto aí que é dor de cabeça, né, Júlio? O nome ficar sujo, como o próprio André disse no português bem claro, o nome ficar sujo é complicado depois para você aí de repente ir numa loja de eletrodoméstico fazer uma compra, pode até ficar mais complicado tudo isso, né, Júlio? Com certeza, Fabião. De repente você vai querer fazer uma viagem, algo assim, você está com o nome sujo, é um pouco mais complicado, mais delicada a situação. Mas tem gente que não liga não, né? Tem gente que vai tomando multa aí a rodo e aí tanto faz, né? Mas mesmo assim, a gente passa essa estatística importante para você e para falar também, trazer essa prestação de serviço para você que está com multas em haver. Dá uma olhadinha lá, de repente tem aplicativos hoje em dia, né, Fábio? Que você digita o código Renavan lá para você saber se você tem multa ou não. De repente não chegou na sua casa essa multa, mas está registrado no código Renavan. Nas principais agências bancárias você tem essa possibilidade também de dar aquela conferida, né? Fabião, obrigado. Te chamo daqui a pouquinho, viu? Com mais informações aqui da nossa região. Júlio, eu que agradeço. Só passar aqui uma outra informação rapidinho aqui, para quem está em casa de repente aí pode acessar aí o site da Indec, que é o www.indec.com.br/parcelamento multa, tá bom? E a segunda via do boleto pode ser emitida aí no site da Indec, na seção consulta de multas ou pelo aplicativo no ícone multas de trânsito, tá certo, Júlio? www.indec.com.br/consulta multas. Então você pode acessar lá e fazer também pelo aplicativo no ícone multas de trânsito. Coisa bem fácil, bem simples para você deixar tudo regularizado aí para evitar danos maiores e também dores de cabeça. Júlio, daqui a pouquinho então eu volto aqui no segundo bloco trazendo mais informações da nossa região. Júlio, um abraço. Perfeito, Fabião. Ô, Jesse, coloca na tela o passo a passo lá pra gente, fazendo um favor, que é a última. Isso, perfeito. Depois dessa, trava na imagem, porque esse é pelo aplicativo, ó. O aplicativo vai estar exatamente assim. Agora trava aí. Esse é o passo a passo para você saber como fazer para fazer o parcelamento das suas dívidas. O botão parcelamento de multas, depois você escolhe a condição, acessa a empresa credenciada, vai inserir a placa Renavan do carro ou da moto e vai escolher a forma como você quer pagar, clicou em pagar, vai abrir consequentemente o campo para você quitar a sua dívida ou parcelar. Você pode também acessar o principal site indec.com.br.